Na minha visão, ele me lembra muito, vocês me lembram muito da Profarma, porque também é um negócio de distribuição e que eles começaram a entrar no varejo também por volta da época do IPO, por aí. Só que o negócio de distribuição deles é diferente, porque no caso dos medicamentos, começou a ter uma consolidação no mercado, depois com o decorrer do tempo, entraram gringos com bolsos muito cheios aí, e no final ficaram, acho que 3 players no mercado, só que eles ficaram amassados também com as marcas de medicamentos. E aí é que eu tenho a pergunta e o medo dos analistas, quando comparamos com a Profarma, é, é vocês não acham que tem um risco parecido de ou ter uma concentração muito grande e no final surja algum player que venha talvez de um gringo, de um chinês, uma Xiaomi, sei lá, ou uma própria Multilaser, e comece a pressionar muito, porque a Profarma teve esse problema de capital de giro, de financiamento, e era um player que tinha financiamento com taxa de juros zero, então era fácil para eles destruírem o mercado. E depois vem a segunda parte, que é quando você é distribuidor de medicamentos, você tem como grandes fornecedores também marcas que são globais, uma Pfizer ou sei lá, um monte de empresas gigantescas que elas têm um poder muito grande. Você não pode, se você não tiver certos medicamentos no seu centro de distribuição, você está ferrado, porque então eles te espremem muito. Então, por que é que vocês não enxergam que tem... Por que vocês enxergam como um risco que chegue de repente algum gringo ou alguma dessas outras empresas como a Multilaser comece a investir muito e na distribuição começa a apertar? E como é que vocês conseguem ter um relacionamento amigável com marcas como a Apple ou a Samsung, sendo que são marcas gigantescas também, que nem Sim, as companhias que lidam com a Profarma. Então, como é que esse negócio funciona? Por que claro, vocês agregam valor para uma Samsung e uma Apple? claro. Não, acho uma ótima pergunta. Eu vou responder, então, os dois vieses que você trouxe aqui. Olha, nesses 20 anos que a companhia existe, Carlos, a gente viveu a competição de distribuidores globais no Brasil. Então, existem distribuidores que têm presença massiva na América Latina, que têm presença nos Estados Unidos, e a gente viu todos eles saírem do Brasil. Então, eu acho que, enfim, se vocês perguntarem para qualquer pessoa da indústria de telecom, eles vão ver isso. Eu acho que parte disso é porque navegar nesse ambiente não é tão simples. Então, competir com fornecedores, com competidores globais é parte da nossa vida, sempre foi, e a gente sempre teve resiliente, como você mesmo falou aqui, a companhia cresceu 6, 7 vezes em 10 anos. Então, tem chance de vir alguém aqui? Eu acho que tem, mas também acho que tem em todos os setores. Então, não sei muito, acho que a gente faz, e aí eu vou um pouco para a sua segunda pergunta, se você pensar, gerir uma rede de 120 ou 300 lojas de varejo, quando a gente conversa com players como a Samsung, é algo complexo. É algo complexo que demanda um nível de planejamento, de gestão de pessoas, de treinamento, de atendimento, que quando a gente conversa com alguns desses players, você vê, a Apple tem 2 lojas próprias no Brasil, o resto, de alguma maneira, é similar ao que a gente tem aqui, sem ser a loja com o nome deles. E quando você conversa com esses fabricantes, eles falam, olha, o que eu quero fazer aqui é ter marketing, desenvolver tecnologia e garantir que eu tenho um produto bom.
ele vai entregar para alguns fornecedores, para outros não vai entregar tanto. Acho também que muitas dessas multinacionais têm regras padronizadas globalmente e que muitas vezes isso não se adequa à parte do varejo brasileiro. Talvez aconteça em outros lugares, mas o Brasil tem uma especificidade que é o fato de, em poucos países, os telefones celulares, que é o maior mercado, são vendidos em varejo. Na maior parte dos países, os telefones celulares são vendidos nas operadoras. Então, uma empresa global consegue vender para 4 ou 5 operadoras em vários países. Um país grande como o nosso tem que vender para atender 3 mil clientes, é difícil. Então, existe um espaço para o distribuidor. Somado a isso, uma parte importante da nossa vida é a análise de risco de crédito. E a nossa percepção é que também essas empresas globais têm uma aversão ao risco maior que a gente, num ponto que tem oportunidades naturais para isso. Então, a gente, mais da metade do nosso contas a receber é segurado com uma seguradora de crédito, mas parte do nosso negócio é conhecer profundamente o nosso cliente para que a gente consiga dar, eventualmente, condições diferenciadas do que seja algo customizado por um fabricante, condições customizadas, uma entrega diferente, um atendimento que o cara pode pedir em cima da hora. Então, eu acho que eu entendo que parte disso não tem muito como não existir. Eu acho que existem riscos, claro que existe, mas eu também tendo a achar que o valor que a gente agrega nessa cadeia é de ter agilidade, flexibilidade e conseguir fazer com que marcas globais consigam ter a agilidade que precisa para operar no mercado brasileiro. Então, quando a gente fala do iPhone para sempre, por exemplo, depois que a gente conseguiu implementar, parece fácil. Mas assim, foram 2 anos tendo que customizar a forma de conceder crédito, de fazer a TI da Apple falar com a TI do Itaú, e a gente teve que intermediar muito disso, de conseguir fazer o carregamento de estoque. Então eu tendo a achar, Carlos, que existe risco. De novo, não conheço profundamente o caso, aliás, conheço muito, muito superficialmente o caso da Profarma, mas esses são os riscos que a gente vive aqui há 20 anos e que teve muito competidor nosso, por exemplo, que teve que sair do Brasil porque não conseguia gerenciar o fato de você poder dar lucro e não gerar caixa. Então, para operar, para combinar a sua estrutura logística com a estrutura tributária no Brasil, não é algo trivial. E a gente também tem 20 anos de aprendizado nisso. A gente também já teve períodos em que a gente se viu acumulando crédito tributário, de repente falou, puxa, vamos ter que mudar a operação, não dá para comprar daqui e vender para ali. São coisas surreais que existem no Brasil, mas que é o ambiente que a gente tem que viver. Então enfim, eu espero ter respondido a tua pergunta, mas é um pouco a forma como a gente vê.